Todos acharam aí, Deuteronômio capítulo 8? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, não, né? Amém. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus, a partir do versículo 1, diz assim: Cuidares de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento, a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar. Diga para o seu irmão, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Amém? Se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teu pai, nem teu homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta hora. Convido você a fechar os seus olhos, encurvar o seu coração, a sua cabeça diante de Deus. Vamos convidar o Espírito Santo para ministrar o seu coração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, agradecemos, ó Pai, a Ti. Sabemos que o Senhor é um Deus, ó Pai, bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, que nesta manhã o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha gerar vida, venha gerar poder, transformação, ó Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Amém? A pressão, irmãos, é uma força. A pressão, ela pode transformar em uma grande força. Ou seja, a pressão é uma força agindo ininterruptamente na vida do crente. Todos nós crescemos através da pressão da vida, não é? E a pressão, ela pode tanto comprimir, não é? Ou quanto apertar, através das circunstâncias, não é? Quando eu estou falando de pressão, estou se referindo a situações que todos nós passamos no nosso dia a dia, através de nossas angústias, frustração, não é? Sofrimento, que são causadas por tribulações, não é? Sabemos que todos nós passamos por perdas, adversidades, conflitos, não é? E nós acabamos de ler um texto que exatamente foi que o povo experimentou durante 40 anos, irmãos. Falta, não é? Necessidade, adversidades, mas isso tudo foi para que eles viessem a crescer, não é? Porque todos nós aprendemos, não é? No momento de dificuldades, não é? De pressão da vida. E o poder da pressão revela o que nós somos. Por quê? Quando você quer conhecer alguém, você verdadeiramente vai conhecer a pessoa não no momento de festa, não no momento de alegria e de abundância, mas para você conhecer verdadeiramente quem é a pessoa, é quando ela está passando por momento de pressão. E a pressão, ela só vai gerar poder quando você tem, não é? O fogo. Eu usei o exemplo aqui dessa panela. Mas isso só vai gerar energia e força quando você tem a tampa. Mas quando você tira a tampa, perde o poder, deixa a força, a energia, tudo vazar. Amém? Mas nós precisamos de canalizar, não é? Essas adversidades que todos nós passamos, não é? No dia a dia, para canalizar, para que nós venhamos a obter resultados através, não é? Das adversidades, da pressão que nós passamos no dia a dia. Então, irmãos, olha só,
nós acabamos de ler que a palavra de Deus diz que eles passaram por momentos difíceis ali no deserto para eles revelar aquilo que tinha no coração. Já viu que quando você está com a sua conta bancária, né, recheada, você está com saúde, nós somos alegres, não é? Mas e quando falta o dinheiro no banco? E quando você está doente, está com enfermidade? Muda. Porque, de fato, muitas vezes as pessoas vivem superficialmente. Mas nós podemos conhecer as pessoas verdadeiramente quando elas colocam debaixo de pressão. Porque elas vão deixar o quê? Sair palavras da sua boca para revelar aquilo que está no seu coração. Foi tanto que Deus chamou esse povo que caminhou ali no deserto, durante 40 anos, Deus chamou aquele povo povo de dura cerviz. Pessoas que não tinham o coração humilde para se dobrar diante de Deus. E sabemos que a pressão, ela produz realidade, não é? A pressão não possui somente o poder de mostrar o que somos. Ela também pode gerar realidade onde não existia. Exemplo. Sabia que o diamante, para ele ser formado, ele precisa de passar por uma extrema pressão e uma alta temperatura? O diamante, ele é composto do carvão mineral. Ele somente se torna diamante quando ele passa debaixo dessa pressão e debaixo dessa alta temperatura. E o carvão mineral, ele tem a mesma composição química do diamante, né? E sabemos então que essa composição do carbono você vai achar no diamante e também no carvão mineral. E todos nós, irmãos, podemos ser transformados por Deus ou não. Porque todos nós somos provados, testados. Sabe que no momento das provações, a primeira coisa que as pessoas, para aliviar aquela pressão, o que eles querem fazer? Tirar a tampa. Sabe, isso fala de quê? De não querer passar pela prova, não é? E, irmãos, olha, essa semana eu passei por uma perca, não é? Meu pai faleceu no início dessa semana, e é tão interessante que diante das percas, nós refletimos muito a respeito da vida, a maneira que nós estamos vivendo. E, diante de pressão, você tem duas alternativas. Uma, você se acovardar e recuar, ou você tem a alternativa de levantar a cabeça e marchar. E tem muitas pessoas que são levadas às emoções. É tão interessante que domingo passado nós estávamos falando, né? Eu abri um parênteses a respeito de você ser purificado e santificado. Poder de Deus. E para você receber poder, você precisa de passar pelo fogo. Os irmãos lembram? Aí eu falei, quem quer o poder de Deus? Nem todos ergueram as mãos. Sabe por quê? Porque poder de Deus, na sua vida, você precisa de passar por pressão. E essa semana eu experimentei esse poder de Deus na minha vida. E eu falei e continuo dizendo, eu quero ser, sabe, usado por Deus, eu quero ser provado e aprovado por Deus. Porque muitas pessoas querem só o poder, mas não querem passar pela pressão. Sabe, irmãos, e isso é fundamental, é um princípio, se você quer ter poder na sua vida. Você precisa de passar pela pressão. Você precisa de vencer os obstáculos que Deus permite que você passe. Sabia que todo crente ele precisa de passar
pelo deserto. Canaã, minha irmã, é o nosso alvo. Canaã representa a vida abundante de Deus para a nossa vida, a terra que mana leite e mel. Mas para você chegar até Canaã, você tem inimigos que você vai ter que vencer. Você vai ter barreiras, muralhas que te impedem a você avançar. Sabemos que Josué, quando ele cruzou, não é? Atravessou ali o rio Jordão, logo adiante, o que eles enfrentaram? Muralhas, né? Isso fala de quê? De impedimento. E muitas vezes as pessoas, quando colocam muralhas, né? Ou seja, barreiras na sua frente, tem pessoas que não pensam duas vezes, né? Já quer voltar para o Egito, não é? Ou seja, quer recuar. Mas Deus não nos chamou para recuar, mas nos chamou para avançar. Avançar em fé e crendo que Deus é conosco, que Deus vai dar o livramento, Deus vai fortalecer, mas o poder quem, sabe, dá a nós é Deus. Porque se você quer conquistar, você precisa de lutar. Não existe, não é, vitória sem luta. Já pensou se existisse vitória sem luta? Seria tão sem graça, não é? Um pugilista, não é? De boxe, ele tem que treinar, tem que lutar, ele tem que renunciar a tantas coisas na sua vida, ele tem que dedicar, ele tem que, sabe, ter uma disciplina tremenda, para que, quando ele venha a enfrentar o seu adversário, ele venha estar o quê? Pronto e preparado. Porque se ele vacilar, ele vai levar bordoada e vai perder. E você precisa, e todos nós precisamos de quê? De se posicionar, em querer, não é, receber esse poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, sabemos, irmãos, que o objetivo de Deus para nós é que nós venhamos passar mesmo por pressão. Porque Deus quer nos transformar simplesmente um carvão mineral em uma pedra preciosa. E o diamante, ele é bruto. E no decorrer da nossa caminhada com Jesus, e isso acontece também a respeito das podas, não é? Ou seja, a lapidação, vem a tirar a impureza da nossa vida, não é? E todos nós precisamos, sabe, irmãos, tirar tudo que não presta, a escória, não é? Precisa tirar tudo aquilo que não provém de Deus, né? Que fala de pecado, de coisas que nos impedem de avançar diante de Deus. O personagem que revela, sabe, esse fato de transformação, eu estava meditando, sabe, a respeito da vida de Pedro. Pedro, ele foi um homem que você vai ver o antes e o depois. Você vai ver Pedro, não é? Antes de passar por essa transformação, você vai conhecer um Pedro, e depois que ele foi testado e aprovado, mais na frente, depois que ele recebeu a plenitude do poder de Deus na sua vida, ele teve postura diferente. Imagina que Pedro, ele era uma pessoa inconstante, não é? Ele era uma pessoa que ele agia conforme o ambiente. Certa ocasião, Pedro ele estava reunido com alguns gentios, sentado com os gentios, comendo com os gentios. E o que aconteceu? Ele estava lá tranquilo, de boa, mas quando vieram alguns apóstolos da circuncisão, ou seja, os judeus, ele depressa levantou da mesa, fingiu que não estava juntamente com os gentios. E Paulo repreendeu veemente Pedro, falou: Pedro, mas o que é isso? Ou seja, ele era muito inconstante, instável, não é? Mas ele tinha um temperamento muito forte. Ele falava antes de pensar, não é? Ele agia sem pensar. E todos nós, muitas vezes, passamos por dificuldades porque nós agimos sem pensar, não é? Você fala coisas sem pensar, e depois que você fala, você
vai pensar, gente, que bobeira que eu fiz. Por quê? Porque a gente precisa de passar mesmo, sabe aqueles gafes que você comete, que você fica com a cara, se tiver um buraco no chão, você enfia a cabeça? Isso é bom para você o quê? Aprender. Isso é pressão na sua vida. Se você não aprende com os erros, aí fica complicado. Porque esses erros vai nos levar a ter uma postura madura, não é? Diante das escolhas da vida. Pedro, ele era um carnal. Ele andava com Jesus. Mas no momento da adversidade, ele deixava, não é, de agir no espiritual. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, quando vieram os soldados para prender Jesus, o que aconteceu? Pedro, ele não orou e repreendeu, arreda, não é? Afasta, mas simplesmente ele pegou, ao invés de pegar a espada de Deus, ele pegou, foi espada mesmo, né? E logo ele foi contra-atacar os soldados, e logo ele cortou a orelha de um, e Pedro falou, Pedro, meu filho, quieta. Deus não nos chamou para fazer isso. Nós viemos para pregar a paz, e não é? Conflito. Jesus, né, foi lá, pegou a orelha lá do soldado e passou um durepox espiritual lá e colou. E tudo, né, foi tudo para a honra e glória de Deus. Amém? Então a gente observa que Pedro, ele também era um covarde. Sabia? No mesmo momento que Jesus falou assim, olha, Senhor, eu vou e eu te sigo para onde quer que o Senhor for. Ele falou, Pedro, olha, Senhor, eu vou contigo até a morte. Se for possível, eu morro juntamente contigo. E Jesus falou, Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Eu orei por você, Pedro, porque Satanás estava te peneirando, ele estava querendo te destruir, mas eu intercedi por você. Mas quero te dizer, Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes antes que o galo cante. No momento que ele estava ali ousado, logo na frente ele experimentou, não é exatamente o que Jesus tinha dito para ele. Ele se acovardou, ele recuou. Alguém disse, espera aí, esse aqui não é um deles? Não, o que você está dizendo? Eu não sou. Não, mas esse aqui, até o falar dele, a palavra dele é como a de Jesus. Sabe, irmãos, então Pedro, ele negou Jesus, e a última vez que ele negou, não me lembro se foi a 2ª ou 3ª vez, Jesus olhou em Pedro. Eu imagino, porque a gente sabe, irmãos, que olhar fala, não é? Sabe aquele olhar, quando você olha para uma pessoa e vê ele fazer algo contra você, você olhar para ele, você está vendo? Você me traiu. Não é? Pedro, então, chorou amargamente. Amargamente. Eu imagino que Pedro, ele ficou dias e dias calado, irmãos. Porque no momento que você passa por uma prova dessa, a pessoa começa a refletir na vida. É ou não é? É. Por isso que é bom. A pressão, ela gera isso, ela gera, sabe, poder nas nossas vidas. Sabe, porque o que Deus quer para nós é que nós venhamos, sabe, a ser lapidados, aprovados. As situações, circunstâncias vêm, não para que Deus venha, não é, olhar para você e sentir como um coitadinho, não é? Não, mas que Ele venha, não é, a te fortalecer e você venha vencer essas provas, não é, na sua vida, e se fortalecer. Pedro, depois, ele se tornou uma pessoa consistente,
Pedro, ele foi, né? Olha só para você ver que Jesus escolheu ele como líder. Certamente Pedro, ele era o mais velho do grupo, não é? E os outros apóstolos obedeciam a Pedro. E ali no momento de Pentecoste, Deus usou poderosamente a vida de Pedro para ministrar, não é? E muitas pessoas se converteram. Ele se tornou mais equilibrado, sabe por quê, irmãos? Porque quando nós erramos, não é, na nossa vida e aprendemos com o nosso erro, você pensa duas vezes antes de falar, antes de agir. E isso fala de maturidade. Então é interessante que o mesmo homem que negou Jesus, ele foi tão intenso que ele caminhou, renunciando à sua vontade para fazer a vontade de Deus, ao ponto de entregar a sua vida. O final da vida de Pedro, segundo a história, ele morreu em uma cruz. Ele poderia dizer, não, eu não creio nesse Cristo que eu prego. Mas ele morreu crucificado porque ele estava vivendo a verdade. Então o fim dele foi um fim de glória. Mas ele teve que entregar a sua vida até o fim. Nós podemos ver que Pedro, ele foi tremendamente usado por Deus. Você vai ver nas cartas de Pedro, o linguajar de Pedro é diferente. Filhinhos. Você observa que Pedro, ele já estava mais maduro. Ele não falava ousadamente como ele, agia no início da sua fé cristã. É tão interessante que o outro apóstolo, o apóstolo João, né, que escreveu Apocalipse, as epístolas também, as cartas, você vai observar que João, ele escreve, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Você vê que ele fala com uma forma amorosa. Por quê? Mas esse João, como a Bíblia diz, o discípulo amado, na sua caminhada, no início ali, né, com Jesus, não era dessa forma. Segundo os teólogos, diz que ele que se autotitulou como discípulo amado. Mas em certa ocasião, esse discípulo amado, sabe o que ele queria fazer? Em certas cidades que os judeus não costumavam passar, ele pediu, o Senhor quer que nós oremos e venhamos a pedir a Deus para descer fogo do céu para consumir essas pessoas? Esse é o discípulo amado. Por quê? Porque ele ainda estava sendo, preparado. Mas ele passou por teste no fim da sua vida. Foi perseguido, ele foi exilado em uma ilha chamada Patmos, né? Por quê? Por causa do nome do Senhor Jesus. Segundo os historiadores, o único apóstolo que morreu com morte natural foi o apóstolo João, o discípulo amado, não é? Morreu na sua velhice. Irmãos, a pressão produz poder. Existe uma íntima relação entre pressão e poder. Muitos de nós temos buscado o poder de Deus, mas não entendemos que o poder é resultado da pressão. O exemplo é claro, é aquilo ali, que vocês podem ver. Quer poder? Então precisa de fogo. Precisa de você a panela. O Espírito Santo de Deus está ali, com fogo. Mas você precisa permitir que essa tampa não, fique sempre ali para gerar essa combustão. Antigamente, os trens de ferro, o trem de ferro, ele era, de fato, por pressão, que gerava o quê? Poder para locomover, para funcionar, não é? Irmão, se você quer realmente, esse poder na sua vida, vencer a adversidade e tudo, você tem que permitir que
que esse poder fique na sua vida, mas venha manter a tampa. Não tire a tampa. Passe. Eu sei que causa dor, causa, sabe, desconforto, mas é necessário. É necessário para que você venha crescer, sabe? E tem pessoas que desperdiçam a oportunidade. Desperdiçam a oportunidade. A hora, sabe, que Deus quer te moldar, a hora que Deus quer lapidar na sua vida, as pessoas querem recuar, as pessoas querem retroceder. Ah, não, pastor, olha, eu estou cansado desse negócio de servir a Deus, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Mas precisa de passar. Se você quer ter vitória, precisa de passar por isso. Amém? Quem quer poder aí? Amém? Aleluia. Situações de pressão. A pressão da necessidade. A pressão da necessidade. A pressão faz com que a oração seja poderosa. Quando você tem necessidade, a sua oração, ela tem poder. Sabe por quê? Porque o princípio da oração não é a fé, é a necessidade. Você ora porque você tem necessidade. Quando vem o desemprego, vem a pressão. Vem contas para pagar, não é verdade? Você vai precisar de pagar todas as suas despesas, né? Alimentação, filho, precisa, não é? E na hora do desemprego vem a pressão. Você tem duas alternativas. Primeiro, tirar a tampa da panela, sentar no sofá e concordar com a situação que o país está vivendo em crise e não fazer nada. E simplesmente ter uma atitude medíocre, não é? Não, todo mundo está desempregado, eu também, né, vou ficar aqui porque é o país que está passando por essa dificuldade. Então é isso que eu vou fazer, eu vou cruzar os braços, sentar no sofá. Quem sabe uma hora alguém venha bater na porta daqui de casa para me convidar para trabalhar. Agora, se você permitir que essa pressão venha, não é, permanecer na sua vida, você vai ter que ter postura. Você vai ter que se levantar e não aceitar a situação e dizer, eu sei que está em crise, mas eu vou atrás. Eu vou correr, eu vou buscar. Em nome de Jesus, agora minha oração, agora, Senhor, dependo de Ti. Né? Eu preciso, eu necessito. A segunda parte, você já começa a orar mais alto, com mais, sabe, veemência, com mais força. E já no final, você já esquece já de orar, você começa a gritar, não é? Chorar e clamar, aí Deus vai te ouvir, aí as coisas começam a mudar, sabe, porque você vai focalizar essa pressão para o lugar certo, sabe, irmãos, aí você vai alcançar o seu objetivo, você vai obter o resultado diante de Deus, porque a oração, ela só tem poder quando você busca com toda a sua força, com todo o seu coração. Deus, ele observa a motivação, Ele observa a maneira que nós o buscamos. Amém? A pressão para vencer o pecado. Irmãos, tem pessoas que convivem com o mesmo pecado há anos. Há anos. Sabe? Mas vai chegar um momento que vai vir uma pressão na sua vida que você vai ter duas alternativas. Concordar que você é um derrotado, que jamais você vai poder vencer esse pecado, ou indignar e levantar e dizer, eu não aceito, eu rejeito isso na minha vida, eu rejeito todo o espírito maligno que tem me prendido, me segurado, talvez um vício, não é? Talvez é um cigarro que faz você de um escravo, não é? O cigarro manda em você, talvez é a bebida, eu não sei. Mas você precisa de levantar e dizer, eu te repreendo, eu não aceito isso na minha vida. Sabe, é tão interessante que essa semana eu estava observando na carteira de cigarro, que lá está escrito que fumar causa câncer,
e também pode levar à morte. Eu te pergunto, você teria coragem de pegar um copo de ácido, né? Solução de bateria e tomar? A única diferença, sabe qual que é? Que o cigarro, ele só vai matar aos pouquinhos, né? Agora, que as pessoas não observam que eles estão morrendo, mas ninguém é doido de pegar um copo de ácido e... Eu vi uma história, diz que teve uma mulher que matou o marido com ácido. Todo dia ela ia lá e colocava só uma gotinha. Né? Mulher maluca, né? Todo dia colocava só um pouquinho, o marido ingerindo isso. E depois, no decorrer do tempo, isso veio causar a sua morte. Sabe, irmãos, isso é o que o pecado faz com as pessoas. Ninguém morre de imediato. Todos os dias, uma dosagem pequena vai matando as pessoas. Mas nós precisamos, sabe, ter uma postura. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe, irmãos, nós precisamos de deixar de andar, não é, na carne, ou seja, fazer a nossa própria vontade, porque nós precisamos de andar debaixo da lei do Espírito da vida, porque é isso que vai nos trazer o quê? Poder, trazer força. Mas a carne, ela sempre vai inclinar para a morte e vai nos destruir. Mas se de fato você tem entregado a sua vida para Jesus e tem andado na carne, isso significa que você não está vencendo as suas batalhas. E você precisa de vencer. Se você não vencer, o pecado te destrói. É isso que a Bíblia diz. Porque o salário do pecado é o quê? É morte. Então, a consequência do pecado na vida do homem é a morte. A pressão das circunstâncias. Vamos dizer que antes de você se tornar um crente em Cristo Jesus, você era uma pessoa que tinha bastante paciência. Mas exatamente quando você converteu, entregou sua vida para Jesus, a paciência esgotou e você passou a agir de forma diferente. Qualquer coisa explode, qualquer coisa quer, sabe, devolver palavras ásperas às pessoas. Mas o que foi que aconteceu? Essa paciência, então, não era uma paciência de Deus, mas era uma paciência natural do homem. Aí então você vai começar a orar a Deus e dizer: Senhor, eu preciso de paciência, me dê domínio próprio, meu Deus. Aí como que você vai receber essa paciência de Deus? Eu te pergunto. Vai te dar circunstância. Sabia que Deus muitas vezes coloca aquelas pessoas, carninha de pescoço do seu lado, sabe para quê? Para te moldar. Sabe aquela pessoa que não sai do seu pé, aquela pessoa que o tempo todo está ali, sabe, te testando a sua paciência? Porque Deus quer te dar paciência. Se você está pedindo paciência, Ele vai gerar circunstância para que você venha ter paciência. Irmãos, isso é um fato. Como que você vai saber se você tem paciência? Você precisa de passar pela prova, amém? E está acabando minha bateria aqui. Eu preciso. Desculpa. Rogério, tira ali para mim, por favor. Aleluia. Então, irmãos, olha, Deus enviará o teste para que você venha a vencer. Né?
O que você precisar na sua vida, Deus vai te dar, mas você vai precisar então, sabe, engolir a pessoa, né, como diz, né? Vai ter que me engolir, não é? Não é isso que eles dizem? Sabe por quê? Porque aí a pessoa vai ficando humilde, essa obra tremenda que Deus começa a realizar na nossa vida vai ser para a honra e glória dele. Aí você vai entender, mas olha, por mim, eu jamais ficaria 1 hora no telefone ouvindo essa pessoa, mas eu sei que é Deus que está dando graça. Sabe? Aquela pessoa que toda hora ela faz algo para te contrariar. Mas aí você não pode guardar rancor, você tem que perdoar. Se o seu problema é perdão, meu irmão, você, no trânsito, sabe aquelas pessoas que chegam e jogam o carro na sua frente? Aquela hora que você precisa de um espacinho, né, para entrar no tráfego, a pessoa pega e te ignora. Aquela pessoa que chega de trás e começa a buzinar atrás de você. Sabe, Deus vai fazer esse teste na sua vida, né? Sabe quando você pega aquelas ruazinhas, né, que é 35 por hora, né? E aí tem aqueles velhinhos com aquelas jamantas na frente, e não pode, você não pode passar, porque é linha sólida, você não pode fazer ultrapassagem, aí parece que você, quando mais aproxima, mais devagar o velhinho, né, vai andar. Aí você fala, meu Deus, né, hoje é o meu dia, né? Hoje é o meu dia. Mas talvez Deus está querendo te testar a sua paciência, não é? E te livrar. Pode ser um livramento, eu não sei. Conforme a situação, talvez, se você tivesse rápido demais, tinha um policial lá na frente com um gun de raio laser para te pegar no radar, né? Te livrou de uma multa de trânsito, né? Sabe, irmãos, então, essa paciência em Deus, ela é diferente, porque é fruto do Espírito de Deus para a sua vida. Porque a nossa carne, na nossa carne, dependendo de nós mesmos, você não leva desaforo para a sua casa, sabe? Você não quer perdoar o próximo, pelo contrário, você quer dar uma estriquinina para ele e falar, toma meu filho, sabe? Porque a natureza do homem, sabe, é pecaminosa, quer o mal para o próximo, não o bem. Mas quando você começa a alinhar, colocar o seu coração em Deus, você vai querer o bem para o próximo. Amém? Filipenses 3, 7 ao 10 diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, como sujeira, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Sabe o que isso aponta, irmãos? Esse poder, né, que venha nos trazer essa força, essa energia através da pressão, isso fala do poder também da ressurreição, quando você passa pela morte. Porque Jesus, ele morreu na cruz, e a Bíblia diz que nós precisamos morrer juntamente com ele na cruz. Sabe? Mas o importante não é só morrer com Jesus. O importante também é nós ressuscitarmos juntamente com ele. Por quê? Porque quando você morre, você deixa os seus desejos, né? Aquele desejo pecaminoso de querer o mal para o próximo, mas quando você ressuscita, você vai ter os desejos de Deus para a sua vida, para amar ao próximo, que é amor, sabe? O amor sacrificial, aquele amor que, dependendo de você, você não amaria, mas por Deus você passa a amar as pessoas.
passa a servir as pessoas. Amém? Porque o verdadeiro amor é aquele que sabe a servir, não é? O verdadeiro amor é aquele que, ao invés de ser servido, é aquele que se levanta e passa a servir. Foi isso que Jesus fez com as pessoas. Ele veio ser servido ou ele serviu as pessoas? Ele serviu. As pessoas tinham enfermidades, ele ia lá e servia as pessoas, curava as pessoas. Pessoas tinham fome, o que ele fez? Deu pão para as pessoas. As pessoas precisavam de perdão, ele liberou perdão para essas pessoas. E o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Sabe, irmãos, olha, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, vai ficando tantas coisas no passado, na nossa vida, que a gente precisa de ressuscitar, precisa de enterrar isso. Não ressuscitar, mas precisa de morrer. Sabe aquela pessoa que fez mal para você 10 anos atrás, que até hoje você não perdoou ela? Você precisa de crucificar isso, lá na cruz. Sabe? Mesmo que a pessoa te deu prejuízo, enterre isso, mas ressuscite o seu coração para Deus e perdoa essa pessoa. Perdoa essa pessoa, porque com a sua atitude você vai gerar vida não somente no seu coração, mas na vida da outra pessoa que te causou dano. Você vai liberar ela no mundo espiritual para que ela também venha crescer em Deus e saber que ela precisa também de perdão. Amém? Outra coisa é a pressão do inimigo, irmãos. Todo homem, ele tem, né, esse inimigo que é o diabo. O diabo, ele é inimigo do homem. E eu sei que o que nós precisamos fazer é ter postura diante da perseguição, da prova. Jesus, ele teve uma posição contra o inimigo, ele não negociou, pelo contrário, ele repreendeu o inimigo ao ponto de negar sua vontade. Sabe, é tão interessante que hoje os jovens passam por tanta pressão, né? Principalmente os pré-adolescentes. Hoje em dia, você liga uma televisão, está recheado de sensualidade. Começando nos desenhos, que a gente pensa que é uma coisa tão, não é, insignificante, mas a mensagem que você observa dentro, né, ali dos desenhos, está falando a respeito de sensualidade para crianças que têm 6, 7 anos. Não somente sensualidade, mas homossexualidade também. E isso vai o quê? Germinando na mente da criança. Eu vi uma história, semana passada, essa criança, ela, no ônibus da escola, porque criança, irmãos, é claro que todos nós temos a tendência para pecar, mas precisa de algo para desenvolver no coração, sabe? Para que venha a praticar o mal na vida, não é? E essa criança, uma coleguinha do ônibus, que não era uma pessoa tão próxima dela, sabe o que aconteceu? Ela passou um site pornográfico. Mas sabe o que era esse site? Era um site de desenho, de cartoon, né? Porque hoje as pessoas vão lá no Google Search e colocam um nome lá e vai sair, né? Sabe que ela recebeu o endereço completo, simples, né? Cartoon, não sei o que lá. E ela estava vendo pornografia infantil, mas era uma pornografia em cima dos personagens de desenho, da Disney, e tudo aquilo. Sabe? Observa que o inimigo, ele tenta e faz, sabe, destruir as vidas desde criança, desde pequeno. Por isso que hoje em dia nós vivemos dias que as pessoas têm se revoltado contra Deus, né? Virado as costas para Deus. Por quê? Porque você vai ver lá na infância, ela teve
não é? Princípios malignos que foram ministrados na sua vida. E hoje a gente vê, sabe, o homem, ele, através de imagens, ele desperta interesse. Imagina hoje os pré-adolescentes, né, que vivem constantemente sob pressão, né, através de tantas coisas. E depois começa o que? Se prostituir, né, se masturbar, tantas outras coisas que vai, sabe, encaminhar para um caminho ruim, não é? O sexo fora do casamento. Porque isso não é de Deus, irmãos. Isso aí é destruição na vida das pessoas. Quantas pessoas, né, que passam por momentos de pressão, que precisam de tomar uma decisão. Quantas jovens que fizeram aborto. E hoje, essa semente está aí constantemente ali na mente, o diabo acusando que ela fez, sabe o quê? Algo que era contrário à vontade de Deus. Porque o aborto, ele, de fato, ele não é de Deus. É uma vida. É uma vida, simplesmente a questão da idade, do tempo. Então é interessante, ter um pregador, ele é muito radical, mas ele usa os princípios bíblicos, ele fala assim, se a mãe quer abortar, então espera nascer a criança e dá um porrete na mão dela e pede para ela então matar. Porque muitas vezes as pessoas querem fazer aquilo que está escondido, não é porque não está vendo, mas de fato, irmãos, aquilo ali é um grande engano que as pessoas fazem. Não é? Porque aquilo que não vê não dói. Mas é mentira, porque a consciência da pessoa sabe que é errado. E somente um grande milagre, sabe, uma grande, sabe, misericórdia de Deus no coração dessa pessoa para ela conseguir esse perdão. Porque muitas vezes o que acontece, Deus ele perdoa as atitudes das pessoas no momento, sabe, de quando elas são ignorantes à palavra de Deus pelo fato de não conhecer. E Deus perdoa, mas muitas vezes quem não perdoa, sabe quem que é? Nós mesmos. Deus perdoou, mas você não te perdoa. Davi, você sabe por que Davi, ele não foi um bom pai? Porque o diabo acusou Davi dentro da sua casa. Davi, ele tiveram seus filhos, não é? Sabe que ele adulterou. E por causa desse adultério, desencadeou uma maldição na sua casa. Mas no momento da pressão, ele tirou a tampa. Teve um momento que o seu próprio filho abusou da sua irmã, não é? Teve um incesto. Sabe que Davi ele ficou emudecido, ele não falou, ele não confrontou o seu filho, no momento que precisava de confronto. Por que que ele não confrontou o filho? Porque ele tinha uma acusação. O diabo o acusava, dizendo, quem é você para repreender o seu filho, sendo que você é um adúltero? E a palavra de Deus diz que Davi, ele recebeu o perdão de Deus. O profeta falou, Davi, fique sabendo que Deus já te perdoou. Mas Davi não confrontou o seu filho Amnon, quando ele violentou a sua irmã Tamar. E por causa disso, o outro irmão, né, outro filho de Davi, Absalão, perseguiu Amnon ao ponto de matar o seu próprio irmão. Por quê? Porque ele ficou com ódio no seu coração. Porque Davi nunca confrontou a atitude de Amnon. Porque Tamar era irmã de Absalão, por parte de mãe e pai. E Amnon era só por parte de pai, irmão de Tamar. E de certa forma, Absalão ficou com tanto ódio no coração, por causa da posição do pai, porque ele não teve coragem de confrontar. Sabe, irmãos, a gente precisa de se posicionar enquanto ao inimigo, porque se você não se posicionar, se você não querer mesmo, sabe, confrontá-lo, ele vai te vencer.
E nós precisamos entender que a nossa luta, ela é dia a dia, constante. Não se cale, sabe? Levante mesmo, sabe? Não tire a tampa da panela, para que Deus venha produzir poder na sua vida, para que você venha, sabe, a destruir aquilo que tenta te destruir. Amém? Quantos de vocês querem receber poder de Deus para as suas vidas? Então é necessário você, então, sabe, resistir. Resista, porque Deus vai te dar vitória. Jesus experimentou provações, mas Ele foi vitorioso. E essa vitória, Ele também nos deu. Ele te fez vencedor. Ele te fez vencedor através da sua morte. Agora basta você, não somente legalmente ter essa posição de vencedor, mas posicionalmente você precisa se levantar e dizer: a partir de hoje, o dia de hoje vai mudar. Eu vou tomar atitude na minha vida, eu não vou aceitar mais o inimigo tentar me oprimir. A partir de hoje o Senhor vai me levantar e eu vou vencer, porque Ele já me capacitou. E a sua palavra diz que em Deus eu posso todas as coisas. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu não vou aceitar mais o inimigo cirandar a minha casa, a minha vida. E em nome de Jesus eu vou me opor ao pecado, ao inimigo e ao mundo, aquilo que tenta me oprimir. Porque é isso que ele faz. Mas basta você se posicionar, meu irmão. Basta se posicionar. Porque coisas pequenas na nossa vida, elas se tornam grandes, depois fica difícil para você livrá-la. Você precisa de dar um basta, sabe? Essa semana, eu mais minha esposa, nós chegamos, irmãos, em uma conclusão, a algo que eu sabia que precisava de fazer, mas eu tomei uma decisão. E essa decisão vai gerar desconforto. Mas é necessário o desconforto, para que você venha a receber, sabe, esse poder de Deus na sua vida. Amém?